E nessa caminhada que estamos fazendo para entender a independência do Brasil e alguns acontecimentos que ajudaram muito nessa história, o professor Alex Borer vai nos contar a visita de Dom Pedro a Ouro Preto. Foi um dos pontos marcantes? Sim, foi um dos pontos essenciais. Minas Gerais era a maior província do Brasil, a maior capitania naquele momento do Brasil. E sentir o ânimo dos mineiros era muito importante. O Dom Pedro já vinha há algum tempo, já junto com as elites cariocas e paulistas, pensando na independência do Brasil. Mas era necessário fazer essa visita a Minas Gerais. Para ver o clima. Para ver o clima. Então seria como um candidato à presidência hoje ganhar São Paulo, né? Exatamente. O estado maior, mais rico. Sim. Até hoje precisa fazer um pacto com Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, né? O sudeste aí mais poderoso. E naquela época a mesma coisa. Então Minas Gerais abraçou a ideia e aí Dom Pedro saiu daqui firme de que poderia dar o grito da independência. Sim, ele fica aqui bastante tempo, muito mais do que o filho dele vai ficar depois. E ele não sabia quando ia acontecer a independência, mas ele sabia que ali ia acontecer. E acaba acontecendo naquele mesmo ano, né, no dia 7 de setembro, em São Paulo. Não é à toa que acontece também em São Paulo. Então esse tripé Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo já era mais ou menos o motor econômico ali do século XIX. Então a gente pode imaginar que se Minas estivesse contra a independência, possivelmente a história podia ser diferente. A história seria diferente, porque acontece que muitos anos depois, Dom Pedro I volta novamente a Minas Gerais, quando ele já tinha uma desaprovação no Rio de Janeiro. E quando ele chega aqui, ele é recebido friamente. Esse foi o estopim para ele abdicar do trono do Brasil. É muito bom conversar com o professor Alex sobre Minas Gerais. E quem tem história para contar também é a Água Viva, gente. Há muitos anos que ela traz saúde e leveza para as pessoas do nosso estado. A Água Viva nasce em Itaúna e tem também a fonte Roda d'Água, que nasce em Joatuba e Mateus Leme, na Serra do Elefante. As duas são muito leves e boas para a saúde. E se no seu bairro, na sua cidade, não tem um distribuidor, ligue para o telefone que aparece na sua tela e entre para essa grande família. Água Viva, Viação Cipó, Roda d'Água e você. Água Viva, beba e sinta a diferença. Então, professor, a gente pode dizer que Minas sempre foi decisiva para a história do Brasil. Sempre foi, desde a fundação, que acontece com a prisão de Filipe dos Santos, né, em 1720, que é a oficialização da criação de Minas Gerais, até hoje. Agora vocês vão aprender a fazer o pãozinho caseiro aqui do Hotel Fazenda Retiro das Rosas, em Cachoeira do Campo, Ouro Preto, com essa simpatia, a dona Matildes. E nós vamos experimentar o pão com um cafezinho e mais o que, dona Matildes? Geleia de rosas. Exclusividade daqui. Exclusividade daqui do Retiro das Rosas. Olha só, nós não fizemos essa receita porque não tem rosas agora. Mas vocês têm a geleia guardada que já fizeram antes, não é isso? Sim, temos a geleia guardada. E a senhora faz esse pãozinho aqui frequentemente para os visitantes? Sim, todos os encontros ele está na mesa. Isso é bom demais. Então nós vamos começar a fazer agora. Qual que é o primeiro passo? Ensina tudo pra gente. O primeiro passo, a gente tem que aquecer a água e o leite. Então vou lá na cozinha pegar a água quente com o leite e já volto para a gente continuar. Só mornar. Dona Matilde, fui lá na cozinha e mornei o leite junto com a água, né? Então são dois ingredientes aqui, ó, que eu vou até separar, porque eles já estão misturados aqui. E aí, vai ensinando pra gente. Aí a gente vai acrescentar na vasilha. Qual fermento que é esse, dona Matilde? É o fermento biológico, fermento de padaria. É só seguir aí a quantidade que ela falou direitinho. Agora eu vou acrescentar os ovos. Deixa eu ajudar a senhora. Pode pôr os 4 Pode. O açúcar. O óleo. Sou ajudante da senhora, viu? Aí, meu secretário. Agora que eu já misturei tudo, Toledo, me ajuda eu colocar a farinha aqui. Com prazer.
fazer isso lá em Piracema, viu, dona Matilde? Que esse Colocamos pãozinho fica bom pouco. demais. E aí a farinha vai pondo aos poucos para dar o ponto que a senhora precisa, né? Isso, aproximadamente 1 quilo. Agora é colocar a mão na massa. Ah, bom demais. Fica à vontade, dona Matilde. A gente sabe que mão de cozinheiro é a mais limpa que tem, então manda ver. Agora, a senhora Esther, eu achei que a senhora vai precisar um pouquinho mais de farinha, não vai não? Isso é de acordo com os ovos, né? Às vezes tem que O ovo colocar. tá muito grande, aí fica mais molhadinho. A senhora quer que pega lá? Pega pra mim fazer Vou pra lá. voltar na cozinha. Dona Matilde, trouxe mais farinha. Pode pôr? Pode. Pôr devagarinho, né? Olha o Isso, tanto. só pra chegar ao ponto. Aí. Tá bom. Não acho passa que dá. também, endurece muito, né? Ó, gente, isso é comum quando a gente faz pão de queijo, qualquer tipo de receita assim, porque você não tem, Dependendo do tamanho dos ovos. você não tem uma certeza assim do tamanho dos ovos, por exemplo. Aí você vai pondo aos poucos a farinha. Se faltar, você acrescenta. Agora, e se fosse o contrário? Se ele ficasse muito duro? Aí podia pôr mais um ovo, a senhora põe mais um pouquinho de leite, como é que a senhora faria? Pode colocar mais um pouquinho de leite ou mais um ovo. Ah, entendeu, gente? Às vezes você vai fazer o contrário, vai ficar muito firme. Aí você põe um pouquinho de leite que ela dá aquela hidratada. E agora a dona Matilde vai chegar no ponto certo para mostrar pra gente. Toledo, é assim que tem que ficar, nessa consistência. Mas tá um pouquinho grudenta ainda não, dona Matilde? Não tem problema. Na hora que ela crescer, que agora a gente vai deixar ela crescer uns 40 minutos, aí ela fica soltinha. E tem que cobrir ela, dona Matilde? Você tem que deixar no lugar quente, no lugar frio? O que tem que fazer? Preferência num lugar mais quente, que ela cresce mais rápido. Ah, tá. Se colocar no sol ou perto do fogão a lenha, vai mais aí rápido. coloca um pano de prato em cima e deixa ela aquecer. Tá ótimo, então. Nós vamos esperar 40 minutos, mas na televisão, gente, 40 minutos passa em 1 segundo. Quer ver? Roda aí. E olha só, depois de 40 minutos, dobrou de tamanho, dona Matilde? Dobrou. E o que a senhora vai fazer agora? Agora nós vamos pegar pequenas porções e enrolar os pãezinhos. Ah, faz isso, por favor. E quanto tempo de forno, dona Matilde? Varia muito do forno, né? Uns 30 minutos. Agora eu tô vendo que a senhora está enrolando de um jeito diferente. Eu Como só é que é? enrolo assim. Me dá aqui um pedacinho. Tá. Faz tipo Como é que se estivesse faz? fazendo coxinha. E como é que faz coxinha? Abre assim, Abre, aí junta abriu. embaixo. Ah, tá. A senhora faz como se fosse uma coxinha assim, Aham. né? Agora eu vi, dona Matilde, que ele é muito coradinho, ele tem uma cor bem bonita por cima. Tem outro segredinho que a senhora tá escondendo da gente, né? Não, é a maquiagem. É aqui, ó. São 2 ovos. Duas com gemas. leite. Ah, 2 Só as gemas. Só as gemas. Aí eu mexo aqui, Isso. misturo. Mistura. Mistura bem, para a gema misturar com leite. Aí dá uma pinceladinha aqui. Pode fazer? Pode. Pouquinho? Pouquinho. Aqui, gente, ó. Ó, só isso? Só isso. As gemas com o leite. Olha o segredinho para ele ficar com aquela cor bonita que ele fica no final. Dona Matilde, muito obrigado. A senhora é bonitinha demais. Obrigada. E nós não vamos pedir dinheiro emprestado para a senhora, não? Muito Tranquilo. obrigado. E quem vier aqui ao Retiro das Rosas, esse hotel bonito, para onde você olha aqui é bonito, né? É um paraíso mesmo. Beleza exuberante. Vocês vão ter, né, o prazer de experimentar todas as receitas da Dona Matilde. Obrigado, viu? Por nada. Agora é assar e experimentar. Depois de aprender tudo com a Dona Matilde, aquela simpatia, agora o nosso pãozinho caseiro está pronto. Eu era doido para aprender para fazer na minha casa da roça lá em Piracema e agora ficou fácil, porque ela deu cada detalhe para a gente. Olha como que ele ficou bonito. E a dica aqui é experimentar o pãozinho com a geleia de rosas, porque é a tradição aqui do Hotel Fazenda Retiro das Rosas. Ó.
das rosas surge essa geleia aqui, única na região, e vão ver como que é o sabor. Nossa, gostosa demais. Tem umas pétalas, olha só, gente, que legal. Eu sabia que rosa era cheirosa, mas saborosa desse jeito é a primeira vez, é muito gostoso, gente. Delicioso pãozinho. Eu, é lógico, vou comer também, né, com uma manteiguinha molhada no café, que eu adoro, não abro mão disso. É tradição lá de Baipendi, da família Toledo, mas ficou fantástico. Todo mundo sabe, os melhores cafés do mundo você encontra no sul de Minas e também aqui no Marte Minas, né? Que só tem produto bom de qualidade. Eu adoro café, já estou fazendo aqui a minha compra do mês. É tanto café que eu nem sei onde que eu coloco. Agora, eu quero convidar vocês para uma inauguração fantástica na região do café aí, Extrema, do sul de Minas, gente. Na divisa com São Paulo, o Marte Minas vai inaugurar sua primeira loja na cidade no dia 8 de setembro, às 8 horas da manhã. Eu estarei presente, vou gravar um programa aí na cidade, na região, e quero todo mundo lá com a gente. Vamos comemorar esse importante momento de Extrema e região. A chegada do Marte Minas muda a cidade para melhor e eu tenho certeza que vai ser assim. Então, marque aí na sua agenda, dia 8, às 8 horas, estaremos juntos em Extrema, para tomarmos um cafezinho e bater aquele dedo de prosa que a gente tanto gosta. E para fechar esse programa especial sobre os 200 anos da independência, vamos fazer uma homenagem agora àquele que foi o grande responsável por ela, Alex. O Dom Pedro I assentou nessa cadeira várias vezes. Onde? No Palácio de Cachoeira do Campo. Quando ele vem para Ouro Preto a primeira vez, ele fica no Palácio de Cachoeira do Campo. Ele gostava de caçar, tal. E ele percebeu que essa cadeira, que deve ter servido aos governadores antes dele, era muito confortável. Gostava de sentar nela? Gostava de sentar nela. Ela é bastante confortável mesmo, ergonômica e tal. E então, ela passou a ser uma cadeira lendária aqui em Cachoeira do Campo. Quando o filho dele visitou Cachoeira do Campo, em 1881, eles resolveram homenageá-lo colocando essa cadeira para ele assentar no banquete que fizeram para ele. Muitos anos depois, ela foi declarada patrimônio móvel do município de Ouro Preto. É o único bem que é patrimônio móvel do município de Ouro Preto. E me fala, eu acho o Dom Pedro I muito injustiçado pela história, porque ele foi de muita força, manter o Brasil unido. A América Espanhola separou toda. Manter um país tão grande unido, quando uma carta do Rio para chegar no Pará demorava 4 meses. Eu tenho um respeito muito grande pelo Dom Pedro I. O Dom Pedro I ele acabou passando para a história como uma espécie de fanfarrão, não gostava de estudar, muitas amantes, famoso pelas amantes, mas ele tinha uma coisa com ele que é rara, inclusive rara nos governantes. Ele abriu mão do poder quando ele sentiu que deveria abrir mão do poder. Ele abre mão do governo do Brasil a favor do filho dele. Deixa um filho de 5 anos para trás? Um filho de 5 anos que provavelmente não teria a mesma rejeição do pai porque o filho era brasileiro. O pai era português. O grande problema é que ele era português. E ele volta para Portugal, guerreia contra o irmão, vence essa guerra civil e também abre mão do trono e coloca a filha dele, Dona Maria. Então, no final, ele morre pouco depois da Guerra Civil de Portugal. No final, ele morre sem trono. Ele morre como um cidadão comum. E amou o Brasil, né? Lutou pelo país e a gente sabe que é muito importante falar dessa história. Depois, o Dom Pedro II fica um bom tempo e vem a proclamação da República. Mas isso é assunto para outro programa, né? Essa é outra história. Então, é um homem, é um personagem, é um dos heróis da nossa história. Sem dúvida nenhuma, é um dos últimos mais importantes da história do Brasil.